pouco de nervoso, né? A graça e a paz, igreja. Hoje é uma noite muito especial, dia de ação de graças, né? E a palavra de Deus nos fala, em tudo dai graças. Mas quando a gente olha para essa passagem, às vezes é difícil a gente pôr ela em prática, não é? Mas qual que é o significado de em tudo dar graças? Dar graças a Deus em qualquer situação é o fato de reconhecer a soberania do Senhor sobre as nossas vidas. Este versículo tem um forte fundamento, ser grato a Deus em todas as circunstâncias, e não por todas as circunstâncias. Deus derrama sua graça quando damos graças a Ele, em todo e qualquer momento. E se nós formos olhar a Bíblia, existem grandes homens da fé. Nós vemos Abraão, nós vemos Jó, Paulo, e dentre outros, que todos eles tinham em comum a fé. E Deus, a fé em Deus. E Ele nos coloca que Deus ele está acima de tudo, de todos. E eles tinham a convicção de que Deus é capaz de reverter qualquer situação. E assim, qualquer situação que esteja sob a vontade absoluta do Senhor. Eu queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias lá em Hebreus 11:1, que lá nos fala: ora, a fé é o firmamento do fundamento das coisas que o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Fé, uma palavra tão pequena, né? Mas de um peso e de importância gigantesca. Eu sempre fui uma pessoa de muita fé. Até como esses dias o pastor sempre fala que ele teve seus avós como seus ensinadores. E eu também tive na minha vida uma pessoa muito especial que me ensinou muitas e muitas vezes na minha vida a ter fé. Foi a minha avó paterna. Não que os meus pais, os meus avós maternos não tivessem, mas assim, tudo que ela me ensinou, até desde servir a Deus no trabalho, tudo ela fazia com muita excelência, assim. Ela era uma mulher muito humilde, não tinha estudo, mas ela tinha uma fé que, assim, era surpreendente. E se eu fosse falar da minha avó, eu queria falar muitas coisas, mas assim, uma das coisas que ela deixou para mim como se fosse um legado foi a fé e tá sempre orando e buscando. Mas assim, nesses últimos 2 anos, eu tive que pôr a minha fé em ação, essa fé que eu aprendi com a minha avó, com os meus pais. E eu sempre fui uma pessoa muito abençoada, graças a Deus. Deus, assim, sempre cuidou da minha vida, da minha família. E, assim, se eu fosse testemunhar, seriam tantas coisas, mas, como o pastor me convidou, ele me deu um tema específico, né? Então, o ano passado, eu não pude participar deste culto de ação de graças, porque neste dia do ano passado eu estava no centro cirúrgico, fazendo uma cirurgia que, assim, depois disso veio um diagnóstico que abalou um pouco as estruturas da minha família, mas não a nossa fé. E para vocês entenderem como o Senhor cuida de tudo, de todos os detalhes que às vezes até nós mesmos não conseguimos entender, a minha história começa em abril de 2017. Ali eu acreditava que estava tudo bem com a minha saúde. Não haveria nada assim que eu pudesse dizer assim, vou passar por alguma situação. Mas, como eu falei, Deus sempre coloca pessoas e sempre tem nos abençoado. Naquela época eu estava fazendo um projeto para um cliente, que também é nosso amigo, que é o Dr. Luiz René. E naquela semana que eu observei o que eu vou falar, eu ia ver o projeto lá na loja. E no dia que ele foi lá, eu comentei com ele que eu havia sentido um pequeno caroço na região das minhas amígdalas. Ele perguntou se eu havia passado por algum processo inflamatório ou por algum tipo de dor de garganta, e na época eu respondi que não, realmente não havia passado. Aí ele falou: olha, a gente vai pedir um exame, mas assim, nada que seja só para mesmo tirar a dúvida, né? Ele me falou, né? Então, eu fui, fiz o exame, né?
E na hora que eu estava fazendo o exame, o médico que estava me examinando, ele me perguntou se havia algum problema com a tireoide. Eu respondi não, né? Não tratava, não sentia, não tinha nenhum sintoma, né? E quem sabe quem tem problemas com tireoide, existem vários sintomas assim que vai identificando que ela parou de funcionar, né? Então, ele me falou assim pra mim, né? E quando eu peguei o resultado do exame, do ultrassom, né? Como todos nós, assim, às vezes tem costume de mandar um WhatsApp, né? Que é fazer com que o processo ande mais rápido. Eu então mandei o laudo por WhatsApp do Dr. René. E ele me falou assim, olha, Maquele, nós vamos ter que fazer uma biópsia, porque o nódulo tem mais de 3 centímetros, então protocolo que a gente faça com que isso seja acompanhado, né? Então, fiz a minha primeira biópsia, ela veio benignidade nessa biópsia. Então, ele me encaminhou para uma endócrina. E em 1 ano e meio, eu passei por 5 biópsias, porque ela sempre estava preocupada com o aspecto do nódulo, né? Então, nesse 1 ano e meio, eu fiz 5 biópsias. E assim, a doutora Tatiana, que é a médica que me acompanha, muito querida, muito atenciosa. Tanto é que ela que sempre pediu para estar fazendo as biópsias, não está fazendo com outro médico, ela que colhia o material. E todas as vezes que ela fazia os exames, né, no ultrassom, ela me falava assim, Maquele, eu fico preocupada, porque o seu nódulo tem um aspecto feio, ela usava esse termo, né? Mas assim, como eu falei, Deus sempre colocou pessoas e anjos na minha vida, e um dia uma conversa com o Dr. Pedro, que ele é um amigo nosso também, ele me disse assim, Maquele, vai num oncologista. Porque eu já vi muitas pessoas tirarem com nódulos, com biópsias benignas, na hora que eu tiro o resultado é bem diferente. Então eu e meu esposo, nós fomos conversar com o Dr. Fábio, e ele falou assim para nós, olha, vamos esperar a orientação da endócrina. O nódulo realmente ele não traz aspectos bons, mas vamos ver o que ela vai falar, porque ela é uma boa médica, ela tem cuidado, né? Quando foi em setembro de 2018, eu fiz a minha última biópsia. E a doutora, quando ficou pronta, a doutora Tatiana nos ligou, pedindo que a gente fosse até o consultório dela, né? E porque assim, ela achou que por eu ser nova e tudo mais, seria melhor retirar esses nódulos, até porque assim, ele não dava margem de segurança, né? Então, nós voltamos novamente para o Dr. Fábio, ele me encaminhou para a cirurgia. E assim, quando nós fomos nessa conversa com ele falou, né? Tipo, a gente perguntou, mas qual que é o risco, tal? Ele falou assim, olha, o risco não tem muitos, mas pode haver sequelas relacionadas à voz, que poderia ficar alguns dias sem falar, ou até teria que passar por um processo de fono e tudo mais, né? Então, 21 de novembro de 2018, né, eu fiz a minha cirurgia. E para nossa grande surpresa, quando a gente veio o resultado da biópsia, né, que é feito no centro cirúrgico, um câncer maligno de tireoide. Gente, parece que o mundo desaba, parece que, assim, você não tem forças para lutar. Mas, assim, eu posso agradecer a Deus por esse momento, porque, assim, eu tive o apoio do meu esposo, das minhas filhas, do meu pai, da minha mãe, que eles, assim, nunca deixaram de me dizer, assim, uma palavra positiva, de tantas pessoas que oraram, de pessoas que me visitaram. Então, assim, por mais que eu estivesse passando por aquele momento de dificuldade, eu posso dizer, assim, que não tinha motivo para me murmurar, e sim para me agradecer a Deus, porque de uma forma ou de outra Ele estava me amparando, né? Passou um certo tempo, a gente vai fazendo exames e constava células ainda da tireoide no meu organismo. Então eu precisei passar por um processo que se chama iodoterapia, onde antes de você fazer ele, você precisa fazer uma dieta bem rígida, que são vários alimentos que você não pode consumir, não pode ter uso de sal e várias outras coisas. Depois disso eu fiz a iodo, e depois que você faz, você ainda tem que ficar um período sem ter contato nenhum com ninguém. Nesse período, assim, o que eu acho que eu mais senti mais dificuldade foi não poder ter contato com as minhas filhas, porque é difícil a gente estar em casa como mãe, não poder abraçar, beijar um filho, na hora dele dormir você dá um beijo de boa noite.
Mas assim, todo o tempo eu me senti sustentada por Deus. E num desses momentos que eu estava em busca, lendo a palavra, eu li lá em 2 Coríntios 12:9, que fala: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas, de boa vontade, pois me gloriei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por meio de Cristo, porque quando estou fraco, aí é que sou forte. Nesse momento, então, Deus me fez entender que mesmo que a gente estivesse passando pela dor do diagnóstico, pelo tratamento, mesmo me sentindo fraca, era nesse momento que Ele estava me fortalecendo. Não somente me fortalecendo, fortalecendo a minha família. E, assim, eu não falei, mas a minha família vem com um histórico de câncer. Então, a minha avó, que eu citei no início, a minha avó havia falecido de câncer. Então, assim, pra gente era algo assim muito... abalava-se muito emocionalmente, né? E quantas vezes nós passamos por situações que nos deixam aflitos, extremamente desesperados, como Paulo. Porque Paulo, ele tinha um espinho na carne. E os nossos problemas de saúde, de família, financeiro, independente do que a gente venha passar, Jesus, Ele que nos dá graça. E nós precisamos somente confiar nele e perseverar até o fim, porque a força não vem de nós, e sim de Deus. Em todos os momentos, nós como família, nós glorificamos a Deus. Nós não murmuramos, e mesmo assim que nós olhássemos para a enfermidade, mesmo depois que eu fiz a iodoterapia, a gente veio com um resultado que estava tudo resolvido, estava tudo perfeito, porque o laudo médico, depois que você faz, você tem que passar por uma cintilografia e lá mostra que se o iodo foi captado ou não pelo resto que haveria ali da tireoide, né? Então, o meu veio com um laudo super positivo, né? Só que quem tem câncer, ele precisa fazer exames de controle a cada 6 meses, depois a cada 1 ano. E em abril eu fui fazer o meu primeiro exame de controle. E no momento do exame, para mim, né? Porque foi uma grande surpresa. Porque a primeira coisa que quando o médico colocou o aparelho de ultrassom no meu pescoço foi: e esse nódulo feio ali? Era o termo que a minha médica usava quando ela ia fazer os meus exames. O meu mundo desabou naquele momento, né? Pois era tudo que a médica me falava. Eu saí de lá desesperada, eu liguei para o meu esposo e contei para ele. E ele me disse assim, que Deus estava no controle e não nós. Que, independente da situação que nós fôssemos passar, Deus ia ser o Senhor e Ele ia controlar a situação. E na época que nós pegamos o resultado, a gente ia sair de férias em família. E como que você vai viajar feliz com um diagnóstico desse, você sabendo que você tem que olhar para a cara das suas filhas e fazer uma cara de paisagem, né? E eu falava: Senhor, me capacita, porque sem Ti eu não sou nada, eu não vou conseguir seguir em frente. E de novo Deus falou comigo através de um devocional que lá fala, no Salmo 121. Levantarei os meus olhos para os montes, e de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aí lá no versículo 7 ele fala: o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada, a tua saída, desde agora e para todo sempre. Bem, eu tive que passar novamente por todo o processo. Biópsia, onde no laudo veio metástase de câncer maligno de tireoide. E realmente, tive que fazer de novo o processo de cirurgia. E nós voltamos no Dr. Fábio, que é um oncologista. E ele me falou que poderia haver mais sequelas, porque ele ia mexer um pouco mais, né? Seria sequelas na voz, dormência no rosto, dores nos ombros e tantas outras que poderiam vir. Só que, para a glória do Senhor, eu não tive nada. E ainda por cima eu saí falando do centro cirúrgico. O Dr. Fábio, até ele terminou a cirurgia, que eu fui para a sala de repouso, ele chegou, perguntou meu nome, eu respondi como era meu nome, e daí ele foi conversar com o meu esposo, com o Osmar, e ele falou assim: olha, sua mulher está lá tagarelando. Então, assim, não teve nada de anormal, né? E assim, e com essas situações, a gente vai se fortalecendo a nossa fé
E como eu falei, Deus sempre colocou anjos à nossa volta, anjos em volta de médicos, enfermeiros, amigos, a minha família. E eu creio que Deus operou um milagre completo na minha vida, pois desta última cirurgia eu não precisei fazer tratamento nenhum. E eu creio que em janeiro, quando eu for fazer o meu exame de controle, que vai estar tudo bem, para a honra e para a glória do Senhor. E mesmo passando por tudo isso, nem eu, nem o Osmar, eu creio que os meus pais também, nós nunca questionamos a Deus o porquê que isso estava acontecendo. Mas nós agradecemos, porque a gente sabe que através das tribulações nós somos aperfeiçoados. E o que Deus quer da gente? Ele tem um coração grato. E o que o coração grato ele faz? Ele vê o melhor em cada situação, vê nos problemas e fraquezas oportunidades para o crescimento. Ele vê nas tribulações, nas lutas, ferramentas para que a nossa alma é refinada. E Deus também, o que Ele busca? Um coração agradecido, né? E que nesse dia de ação de graças, nós possamos aprender a ter um coração agradecido diante de Deus. Que normalmente a gente só costuma lembrar e agradecer das coisas boas, mas que a gente possa lembrar, agradecer pelas coisas ruins também, pela alegria, pela dor, pelo sim, pelo não que muitas vezes a gente recebe, que nós possamos achar um motivo de ter gratidão perante Deus. E eu li que um escritor americano escreveu, Isaac Walton, ele afirmou: Deus ele tem duas residências, uma é no céu e a outra é num coração manso e grato. Então eu peço que os irmãos sempre possam